O PSD entregou esta manhã um projeto de resolução que visa pedir ao Governo para aprovar uma espécie de moratória para a devolução dos empréstimos do sistema de incentivos à inovação das empresas. O que é que está em causa? Parte dos fundos comunitários que são entregues às empresas têm que ser devolvidos ao fim de um determinado período de tempo. Em março do ano passado, o Governo aprovou uma moratória de 12 meses para aqueles que iam começar a ser devolvidos, não contando, obviamente, com o segundo confinamento. O que aconteceu foi que houve um segundo confinamento, a nossa economia continuou confinada, o Governo já veio a público pedir à banca que prolongue as moratórias, mas naquilo que depende do Governo, que é esta devolução de fundos comunitários, o Governo já começou em maio a notificar as empresas. Estamos a falar de cerca de 3.000 empresas, estamos a falar de projetos de norte a sul do país e as empresas que estiveram encerradas este período todo estão a ser obrigadas a devolver o dinheiro das prestações que têm que pagar e que deveriam começar a pagar agora. Estamos a falar de projetos aprovados em 2015, 16 e 17, que têm uma devolução de 100%. E mais, estas empresas só devolvem metade desse valor se tiverem ultrapassado os objetivos do seu contrato. E o que acontece é que o IAPMEI e o Governo não conseguem avaliar, não têm feito a avaliação do ano cruzeiro destes objetivos. E, portanto, estão a obrigar as empresas, tenham cumprido ou não os objetivos, a devolver tudo. Ou seja, o Estado diz, façam que eu, não olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu faço, olhem para aquilo que eu digo. E aquilo que está a acontecer é uma grande injustiça, porque nós temos milhares de postos de trabalho ameaçados, temos uma crise económica, numa altura em que o Governo está a pedir a outras entidades que apoiem as empresas facilitando a devolução dos empréstimos, naquilo que depende do próprio Governo e do Ministério da Economia, o Governo está a dizer devolvam já. E, portanto, isto revela falta de sensibilidade, falta de capacidade também de gestão interna do Ministério e, sobretudo, é uma injustiça total para as empresas. E o que o PSD vem apelar é que o Governo estabeleça uma nova moratória de 6 meses para estas empresas poderem cumprir aquilo que querem cumprir. Agora, é impossível empresas que estiveram encerradas durante meses poderem cumprir as suas obrigações perante o Estado. E aqui o Estado tem que dar o exemplo às pessoas, tem que dar o exemplo à banca, mas para poder dar o exemplo tem que ser um bom exemplo. E neste caso não está a ser. Em parte, sim, estamos a falar de empresas que recebem um incentivo à inovação empresarial e, se atingirem os seus objetivos com que se comprometeram, têm que devolver esse valor, mas se os ultrapassarem e conforme os contratos estiverem, até podem não ter que devolver tudo. São beneficiadas, têm prémios de execução. E neste caso o Estado não consegue avaliar isso. Não avaliou ainda nenhuma. Há o declarado ano cruzeiro. E, portanto, o Estado não só está a pedir que devolvam já, como ainda por cima nem sequer está a atribuir o benefício que se contratualizou a dar. É duplamente injusto. Isto revela que não há capacidade no Estado e no IAPMEI para acompanhar todos estes projetos. Resumidamente, estamos a falar de 3.000 projetos, do Paiol Norte, Centro e Sul. Estamos a falar do programa Compete, de um sistema que era suposto servir para incentivar as empresas a melhorarem o seu desempenho e agora estão a ser uma espécie de corda na garganta que lhes está a dificultar o regresso à economia. E o Governo reconheceu este problema na última audição, disse que ia avaliar caso a caso. Mas, como já viram, é impossível fazê-lo quando nem sequer consegue avaliar se cumpriram ou não os objetivos. E o que o PSD pede é que haja bom senso para que as empresas possam recuperar, pagar aquilo que devem, pagarem os seus salários e poderem ajudar o país a recuperar da economia. E o Estado tem que ser o primeiro a dar esse exemplo.